Para a gente encerrar essa discussão, a gente falou de elenco, a gente falou de desempenho, falou de diretoria, né? E aí o Mauro começou a tocar na parte dos treinadores aí, principalmente o Roger e o Rogério aí. Desses treinadores, eu vou elencar o Cuca, o Zé Ricardo, o Flamengo ainda está esperando aí o Rueda, não vou colocar o Eduardo Batista nesse pacote, Roger, Micali está fora do pacote, acabou de chegar, e o Ceni. Desses 4, o Cuca é a maior decepção? Decepção tem a ver com expectativa, né? Tem a ver com expectativa. E a expectativa que foi vendida pela torcida do Palmeiras. Que, assim, nesse caso, a demissão do Eduardo, o Cuca é um fator inegável. É um fator inegável. Tudo bem, o trabalho também ainda não tinha explodido, mas que tempo que ia explodir também o trabalho com menos de um semestre, né? E o Palmeiras até fez alguns jogos bons com o Eduardo. Oscilava, mas fez alguns jogos bons. Mas como você vendeu a ideia de que era como acender e apagar um interruptor, né? Você vai dormir e tal, acorda, e você liga o interruptor de novo, maravilha, tudo volta pro lugar. Como se vendeu essa ideia pro torcedor, acho que a decepção é maior aí, porque você está falando do último campeão brasileiro, de um campeão de Libertadores, dessa turma aí, se comparar currículos pelo menos, Se eu falar de campo, ideia de jogo, desempenho, você continua votando no Cuca? Cara, o Palmeiras... Qual foi o grande jogo do Palmeiras do Cuca nessa versão? Não teve. Difícil, né? Não teve. É difícil. O Roger, por exemplo, de fato, no brasileiro teve mais jogos ruins do que bons. Mas teve alguns jogos bons, os clássicos, um outro jogo, um jogo com o Flamengo no começo do campeonato. Alguns jogos pontuais ali foram bons. Oscilava, mas teve bons momentos. O Cuca nessa volta aí, tentando puxar pela memória, assim, fala, hoje o Palmeiras jogou bem, viu? Hoje foi legal ver o Palmeiras. Nem quando ganhou de 4-0 do Vasco, por exemplo, na primeira rodada. Mas também era um tão comecinho de trabalho não, que sim. Atribuir a incidência dele na... Não tô nem fazendo questionamento, eu tô ratificando o que você está falando, porque nem quando ganhou de 4-0, aquele jogo tomou seus sustos também no Vasco ali, que... O próprio Flamengo com o Zé Ricardo, na Libertadores, em jogos em casa, teve jogos bem convincentes e tal. Depois os fios viraram aí ao longo da temporada, vamos dizer assim. Né? Mas quando a gente fala que frustração e, enfim, decepção tem a ver com a expectativa, foi criada também uma expectativa em torno do Rogério, que... Um pouco exagerada também. Então, exagerada. E aí é um pouco... talvez ele seja menos culpado dessa expectativa criada. Não tanto, mas... Assim, foi criada uma expectativa de que o Rogério seria um grande técnico e tudo mais. Acho até que pode ser ainda. Nem deu para saber direito se ele é capaz de ser ou não. Tinha boas ideias, deu muitas entrevistas com ideias bem legais, com um jeito de que pretendia o jogo de um jeito muito legal. E à medida que a coisa foi ficando difícil, ele foi virando um treinador mais conservador até que foi, vamos falar a verdade, foi chutado pela diretoria, que claramente usou ele por questões eleitorais, mas também é uma decepção grande. E aí, só esse adendo, não uma decepção porque se esperava, porque ele se colocou numa posição de que ele fosse resolver todas as questões, mas foi criada uma expectativa grande por tudo, até pelas entrevistas, pelas ideias de jogo dele e pelas ideias que as pessoas tinham do Rogério como entendedor do jogo. Você entende? Não sei se está claro. Tá. Mas você vota nele, então, como maior decepção? Mais que o Cuca. Nisso sim, mas assim, eu só quero livrar um pouco a cara dele, porque não foi uma expectativa que ele mesmo se impôs e criou. Não, eu vou ganhar tudo e tal. Ele tinha uma ideia de jogo que, diante de tudo que foi acontecendo, ele foi abandonando, de certa forma. Mas havia uma expectativa muito grande. A torcida do São Paulo, no começo do ano, estava indo ao estádio para ver o time do Rogério Ceni, né? Isso sem dúvida. Eu acho assim, é bem curiosa a sua proposta de comparação, porque são 4 técnicos em estágios completamente diferentes da carreira. O Cuca é o treinador que você espera resultado rápido por todo o histórico que ele tem. Ele já trabalhou em diversos clubes, teve melhores resultados nessa fase mais recente da carreira. E então, concordo com o Léo nesse aspecto, acho a maior decepção, mesmo que ele tenha tido pouco tempo nesse novo Palmeiras. Porque de gente como o Cuca, como Tite, como Luxemburgo, como
você espera, como o Dorival, você espera a reação mais rápida, pelo histórico que esses caras têm. Em relação ao Roger, eu acho que o Roger também, expectativa criada acima, isso na minha opinião, acho que a expectativa em cima do Roger é exagerada. Considerei o trabalho do Roger no primeiro ano no Grêmio bom, no segundo ano não bom. E ele foi para o seu terceiro ano como treinador. Ainda é um treinador jovem, em formação. E acho que já, talvez pela escassez de bons técnicos, deram uma alcunha ao Roger que ele não tem condição de... Superestimaram, é isso? Sim. Ele mesmo está reconhecendo isso ao calcular seus passos agora na carreira. Acho que ele tem até, talvez, essa hesitação em assumir o Flamengo, ou tudo, mas acho que demonstra um pouco que ele ainda está, digamos, inseguro para que o filme dele não seja queimado precocemente. Sim. O Zé Ricardo, acho que como o Mauro falou, o Zé Ricardo também é o meu primeiro trabalho dele, só que deu 1 ano. Então ele pode ser analisado durante 12 meses. E acho que ele tem potencial para continuar na carreira, enfim, em outros momentos, em outros times. Então. Isso vai acontecer naturalmente. Acho que daqui a pouco chega até na Série A, Série B, mas chega uma proposta. O Rogério Ceni não tem condição de ser analisado. Nenhum treinador, ainda mais sendo o primeiro trabalho, não pode ser analisado em 6 meses de trabalho. Não existe. 3 eliminações. Pô, tem time que foi... Tem time que tem as 3 mesmas eliminações nesse momento. Só que mais espaçado. Tudo bem, mais espaçadas, com elencos maiores, sem serem destruídos por seus diretores. O Rogério Ceni não dá para ser analisado. Acho que a questão do Rogério Ceni é muito mais a questão pessoal, a carga que ele carrega desde os tempos de goleiro, que propriamente o trabalho como treinador. Sim, na verdade, sim. As escolhas, as propostas, as ideias, os esquemas diferentes em cada jogo. Eu acho que talvez ele tenha sido pretensioso demais nesse aspecto no início, mas não dá para analisar. Eu não consigo dizer que o Rogério Ceni foi uma decepção, porque eu não tive tempo de analisá-lo suficientemente. Tá. E repito aqui o que eu disse na semana passada. Eu tenho certeza... Isso eu não tenho dúvida também. Convicção, eu sei que você vai falar. Põe minhas mãos, falei isso, minha cara, meu nariz, que não é pequeno, meu cotovelo, que o Rogério Ceni hoje teria mais pontos no comando do São Paulo que tem o Dorival. Simples assim. Simples assim. Acaba o primeiro turno. Não chegou no objetivo, está muito desgastado, não conseguiu o objetivo, está deprimido, está chorando todos os dias, não tem condição de reagir ao time. Com jogos agora, a cada semana, vamos fazer a troca. Fizeram a troca na hora que... Como é que o Mauro gosta de falar quando é a parte mais fácil da tabela? Carne assada? Carne assada. O Dorival chegou... Vamos analisar o Dorival, com todo o respeito. O Dorival com um problema particular, não assumiu o time na primeira semana, que era o jogo contra o Santos, seu ex-time na Vila Belmiro. Então o São Paulo rifou uma rodada. Botou o Pintado, que foi demitido. Verdade. Então rifou 3 pontos. Aí o Dorival, carne assada, meu velho. Atlético Goianiense em casa. Pior time do campeonato. E depois tem Chapecoense, que tá mal das pernas, tem Curitiba, tem Bahia. Negão, carne assada. Carne assada, 4 velho. seguidas. Churrascão, 8 pontos, meu. Sério. Então, assim, é mais uma prova da incompetência completa da diretoria do São Paulo. E agora o Dorival tem, sim, a missão pela experiência que tem, pela rodagem que tem. Pelo tempo que tem. Um teve, elenco razoável, sim, com problemas de formação, de reagir. E a carne assada acabou, hein? A carne assada já era, agora é o segundo turno. Vai pegar a fase que o Rogério Ceni pegou. Exatamente. Que sofreu. Então, ali... Então, assim, Detalhe, do São Paulo e Dorival... E a coisa que as pessoas vão esquecendo, só vão lembrar no fim do ano. O São Paulo pode chegar ali no fim do ano, ainda na briga contra o rebaixamento, vai enfrentar o Curitiba, o Atlético Goianiense, os dois, possivelmente com a corda no pescoço, no estádio deles, no fim do campeonato. O Avaí, no estádio deles, o Vitória... Imagina o que vai ser esses jogos. O que vão ser esses jogos. Focando nesses 2 times, que o São Paulo perdeu ponto em casa, Atlético Goianiense e Curitiba. Vai enfrentar esses 2 times. Possivelmente os 2 times brigando para não cair no estádio deles no fim do campeonato. Se o São Paulo chegar meio ali precisando de resultado, como que vai ser? Imagina o que vai ser esse jogo. Esses 2 jogos especificamente. Verdade. Para fechar, Mauro, qual deles mais te decepciona? Para decepcionar tem que ter expectativa, né? Eu no caso do Cuca, não tinha grandes expectativas, não. Acho que é um futebol pobre do ano passado, que no campeonato medíocre deu para o gasto, não tinha uma equipe que se destacasse. Esse ano tem, né? Aí você vê que em 2015 também tinha. Por acaso é o mesmo clube, que é o Corinthians. Aí nada de braçada.
O Rogério, acho que realmente não dá para dizer que é uma decepção, porque foi um período muito curto, você não consegue... O Rogério teve bons e maus momentos, mas foi abortado muito rápido, né? Eu acho que o Roger, eu esperava, mesmo no curto prazo, mais dele. Acho que ele ficou abaixo do que eu imaginava, embora também acho que ele poderia ter tido mais tempo. Eu não digo que tenho nenhuma decepção, porque para ter decepção você tem que criar uma grande expectativa. Eu acho que os técnicos brasileiros, eles precisam botar a mão na consciência e procurar discutir um pouco mais o trabalho deles. Nós temos hoje um auxiliar técnico, há poucos meses era um auxiliar técnico, dominando o futebol brasileiro. É isso mesmo. Isso é para os caras pararem e pensarem mais e parar com o lobbyzinho contra técnico estrangeiro. Inclusive com assessor de imprensa vazando coisas, tentar dificultar ou não dificultar, mas criar uma ideia de que é ruim trazer técnicos de fora. Já teve técnico fora do mercado dando entrevista? Não, porque não dá certo, porque não sei o quê. Outros aí vaza não sei de onde que um técnico que vai ser contratado vai ganhar não sei quantos mil por mês, para parecer que é caro demais, sabe? Isso é uma coisa, obviamente, orquestrada para tentar fazer uma reserva de mercado. Porque eles têm medo, mas eles gostam de ir para o Japão. Há quantos anos os técnicos brasileiros vão ao Japão? Ao mundo árabe, à China. E não vão para a Europa porque os europeus não são bobos, né? Eles pegam os argentinos que são melhores do que os brasileiros, né? Quando querem um técnico sul-americano. Vão buscar na Argentina, que são melhores do que os daqui. Mas se fossem convidados, iriam para a Europa correndo. Claro que iriam. Mano Menezes foi lá fazer curso, queria o mercado europeu, não conseguiu. Quem sabe consiga amanhã ou depois, né? E vários outros têm a ambição de ir para lá, mas nem são lembrados, nem entram no tal do radar. Então fica esse jogo de bastidor tentando dificultar, né? Aí se você pegar e olhar para trás... o Celso Roth ganhou uma Libertadores. Quem colocou o time na semifinal da Libertadores foi o Jorge Fossati. Jogando uma semifinal contra o Estudiantes lá no campo do Quilmes. Com a chapa quentíssima. Ele foi demitido. O Roth pegou já o bife já quase pronto. Semifinal de Libertadores. Aí foi para o final e ganhou, com o elenco caro. Exatamente. E um argentino levou o Internacional à semifinal também, que foi o Diego Aguirre. Aliás, o Aguirre... O Uruguai, aliás. O Uruguai que está pela 4ª vez nessa fase da Libertadores, né? Isso. Sim. Penharol... São Lourenço, Inter, Atlético e São Lourenço. É o 4º time que ele coloca nessa fase. Será que ele é ruim? Será que ele é ruim? Agora, a onda que se faz para parecer que é ruim é muito grande. E de alguns setores nasce de forma deliberada, especialmente com treinadores tentando criar ou fortalecer uma reserva de mercado, para que não venham técnicos como já veio o Bausa, que eu acho que foi mal, o Osório, que foi uma experiência muito legal, o Aguirre, que eu acho muito bom, e agora pode vir o Rueda para o Flamengo. É muito interessante ficar batendo na tecla. Não, o cara vai ganhar não sei quantos mil. Aí alguém vaza essa história, né? Aí alguns colegas compram essa história, não checam direitinho. Será que é isso mesmo? Nossa, mas é muito caro. Um técnico na Colômbia, como o Rueda, ganha cerca de $70 mil. Em torno disso. Está 200 e poucos mil reais. Que é menos do que ganha a maioria não. Todos os técnicos considerados tops no Brasil ganham mais do que isso. Bem mais. Não digo que ele vai ganhar isso do Flamengo, eu até acho que vai ganhar mais. Mas percebam o movimento que acontece. Isso não é casualidade. Eles gostam do mercado externo quando o mercado externo os convida. Nem querem saber, vão para lá. Mas não gostam quando gente de fora vem para cá. E nós precisamos desses caras aqui. Claro, para aumentar o nível de cobrança, o patamar de cobrança, para ter intercâmbio, outras propostas de jogo. Com toda a dificuldade, com toda a impaciência dos treinadores, é importante que nós tenhamos um intercâmbio. Na Europa, ninguém discute se o técnico é estrangeiro, é simplesmente um técnico. Então, o cara trabalha na Espanha, ele é, sei lá, italiano, trabalha na Inglaterra e ele é espanhol. Ninguém está aí. Aqui a gente discute isso, né? Um técnico estrangeiro, parece que é um ser assim, é o ET, né? Do menino lá do Acre. Lá, né? Parece o ET. Surgiu o ET aqui agora que vai treinar um time da primeira divisão do futebol brasileiro. Até o Atlético Paranaense tem um técnico meio estrangeiro. Isso. Tomado fora. Né? E ontem foi, aliás, muito boa a atuação do Atlético. Vem muito bem. Foi muito boa a atuação. Já ganhou do Palmeiras fora, do Vasco fora, e ontem merecia ganhar do Santos. Não ganhou, mas merecia. Jogou para ganhar. Uma situação absolutamente adversa que tinha que ganhar por 2-0. Então, jogou para ganhar de 2-0. Jogou para se classificar mesmo. Aí você pensa, ele nasceu no Brasil, ele é um técnico forjado lá fora. Sim. Pode ser uma porcaria amanhã, gente, mas esse intercâmbio é necessário. Claro. Agora para alguns, isso interessa. Tentar manter essa situação. Inclusive para aqueles que trabalham para esses técnicos que não querem, não falando que são todos nisso, tá? Que não querem a chegada de gente nova aqui. Querem reserva de mercado. Mas gostam do convite chinês, árabe, do convite do Japão ou até da Europa se aparecer. Mas da Europa ninguém chama porque os caras não são bobos de chamar técnico no Brasil. Poucos aqui poderiam pleitear alguma coisa lá fora, mas muito poucos mesmo.